Oi, gente! Estamos começando uma nova temporada do Papo com Elias. E agora eu quero agradecer a nossa patrocinadora, a UNA. São mais de 60 anos de história pautada por tradição, qualidade e comprometimento com o ensino. Uma instituição completa que conta com infraestrutura de ponta, laboratórios completos, professores referências em suas áreas de atuação e metodologias ativas de ensino. São diferenciais que, juntos, entregam uma educação superior de excelência. E os números comprovam isso, né? 86% dos alunos empregados na área de conhecimento após a formatura, com um aumento de renda de 126%. A UNA é, sem dúvida, a escolha ideal para você que sonha em construir uma carreira e conquistar seu espaço no mundo do trabalho. Quer conhecer mais sobre o Centro Universitário UNA? Influencie seu mundo e acesse una.br. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias. O Papo com Elias, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, todo mundo tem uma boa história para contar, não é? Basta a gente saber como contar. E esse é o objetivo nosso, combinado? Porque a informação, né, o conhecimento, a diversão, ela tem que circular. Por falar em circular, eu quero sempre lembrar da moda circular. É isso, é o novo modelo que a gente tem da moda. E eu hoje estou na moda circular. Quero agradecer aqui o brechó Peça Rara, que me veste com uma moda que é de brechó, que está circulando. É isso mesmo. Então, até agora, criança, tem mulheres e homens também. Então, muito obrigado aí ao pessoal do brechó Peça Rara. Beijo para vocês. E por falar em peça rara, eu tenho uma peça raríssima aqui comigo hoje. É muito legal. Ele é barista. Sabe o que é um barista? A gente vai saber direitinho. Ele é mestre de torra. Olha só, será que ele fez mestrado para isso? Boa. E ele também é cafeicultor e é professor, gosta de ensinar as pessoas sobre café. Esse é o nosso papo de hoje. Quem é que não gosta de um bom café? E eu tenho o prazer de receber aqui o Felipe Braza. Tudo bem, Felipe? Tá bom, querido? Tudo bem, como vai? Fala direitinho, mestre de torra mesmo? É isso mesmo. Nós vamos saber disso. Mas antes, Felipe, não tem jeito, eu tenho que começar pelo que está pegando. Nós estamos gravando agora, final de março, e o preço do café está lá em cima. Por que está tão caro o café, hein, cara? Sim, realmente é uma crise, né, que a gente está vivendo, assim. O primeiro fator é climático, né? Essas mudanças climáticas? Mudança climática brusca e aí, antes de tudo, falar que a planta do café ela é muito sensível a qualquer mudança drástica, mudança brusca de temperatura, excesso ou falta de água, isso é muito complexo. E a gente tem vivido aí, teve um momento de geada, teve um momento de seca, né? Pelo aquecimento global, aquela época dos incêndios, né? Isso fez com que a cultura sentisse muito. Assim. Ou seja, não adianta ficar com negacionismo, não tem mudança climática. Até o café está sendo afetado, assim, né, cara? Cara, a gente nunca tinha visto isso assim, sabe? Não, Belo Horizonte era frio antigamente, né? Exatamente. E o que acontece, o que tem acontecido com o café é que essa mudança climática tem diminuído a produção. Sabe, as plantas têm produzido menos. Que é sensível, né, como você falou. Exato, e aí com essa alta demanda global pelo café, está fazendo com que a conta não feche, entendeu? Cara, então vai continuar por um tempo ainda, né? Por um bom tempo. Não tem saída. Cara, tem um estudo muito sério que fala que em 50 anos o Brasil não vai produzir mais café, velho. Não vai produzir? Então, assim, muitas regiões produtoras vão deixar de produzir café, inclusive o Brasil, entendeu? Isso já está acontecendo? Algumas regiões do Brasil já estão deixando de produzir? Sinais, né? Já estão apresentando sinais de baixa produtividade, né? Cara, como é que nós vamos fazer? Vamos plantar na lua, né? E as pessoas não sabem, cara, que o café, ele tem um ciclo de vegetativo, etc., de 8 meses. Né, o tempo que ele leva para produzir o fruto. E 4 meses são de colheita, que vai madurando, você vai colhendo. Então, quer dizer, é uma vez por ano. Se você tem qualquer problema, se você tem qualquer quebra de produção, é só no ano que vem. E aí o estoque, quando é baixo, faz com que o preço aumente, né, de forma muito agressiva, né? Você estava falando aqui com a gente fora do ar dos números dessa última safra no mundo e o consumo. Sim, a produção foi de 177 milhões de sacas no mundo, né? E o consumo de 176 milhões de sacas. Então tem Sobrou 1 milhão. Um crédito de 1 milhão. Só que o consumo diário são 450 mil sacos, né?
Caramba. 60 quilos. É. Tanto a produção quanto o consumo, né? A mesma métrica. E aí você pega 450 mil, 3 dias... Não dá. Não dá. Já foi. O que tem no estoque, né? Uhum. Assim, então, E você está falando que os chineses agora estão loucos com café. aumentou em 60% o consumo nos últimos 5 anos, né? Isso é um dado real. Você também. imagina na China, 60% a mais. Caramba! E a China tem poder de compra também, né, cara? Assim Uhum. como os outros países desenvolvidos, né? Então o Brasil tem sofrido essa pressão, né? Que é o maior produtor do mundo. O Então, Brasil continua sendo o maior produtor. sempre disparado. É. Produz infinitamente mais que o Vietnã, que é o segundo lugar, a Colômbia é terceiro, né? Uhum. Sempre se falou assim, o café que a gente consome aqui é muito ruim e a gente exporta o melhor café. É isso mesmo ou isso é mito? Sempre foi assim. É. Né? A economia do Brasil se desenvolveu debaixo de um pé de café, entendeu? A linha férrea chegou no Brasil pelo café, para escoar o café, o barco a vapor foi desenvolvido para o Brasil, para levar café do Brasil para outros continentes, entendeu? Pelos holandeses, na verdade, os alemães, os holandeses fizeram a linha férrea, né, no Brasil para escoar café. Então veio todo esse desenvolvimento A partir do café. A partir do café, cara, assim, dentro do que a gente sempre teve aqui. E a gente exporta um café melhor do que a gente consome, né? Então, aí que tá, né? O brasileiro foi acostumado com um café de baixa qualidade, já em pó, extra forte, etc., porque é o que sobrava para cá. Porque o melhor sempre foi exportado, desde sempre. Então, a gente cresceu com essa cultura totalmente distorcida diante do que é café bom, o que é café ruim. A gente não tem essa... Agora que está se descobrindo isso, né? Uhum. E os países desenvolvidos já bebem os melhores cafés Há muito tempo, muito né? tempo, há décadas. Sim. Deixa eu aproveitar aqui, vamos descobrir um pouco de onde é que vem o café. Vamos contar um pouco da história dele aí, né? A história do café, assim, ele foi descoberto na Etiópia, né? Um pastor com as cabras e tal, ele percebia que sempre em um determinado lugar tinha um arbusto com os frutos e toda vez que as cabras comiam esses arbustos, esses frutos e tal, elas ficavam mais saltitantes, mais... Que ótimo, cara. Aí ele... Observação, né? Observação. Aí ele acessou o fruto, viu que era doce. E aí nessa época isso se espalhou na região e aí eles tentaram infusionar, tentaram fazer o consumo, porque o fruto do café é uma cereja bem pequenininha, né? Tá. E Ela ela é tem doce? é doce, extremamente doce. Só que ela tem uma mucilagem muito pequena, assim, Sim. porque o que mais preenche no fruto são as sementes, que é o que é torrado. Entendi. Então, não é o fruto, é a semente não é que é o torrada. fruto. O fruto é pequenininho, O fruto não é uma rende. polpa muito fininha, assim. Sim. E dentro tem 2 sementes. Então, teoricamente, se você for comer um café, você vai chupar a semente. Com um pouquinho de mucilagem que ela tem ali. Uhum. E aí eles tentaram de começaram, todas as formas como consumir isso. Isso. E aí depois os árabes é que descobriram a forma de consumir café como a gente conhece hoje. Eles foram testando e acredita-se que eles foram tentar cozinhar o café, a água secou e ele torrou. Porque a torra é um cozimento sem água. Faz sentido, E aí acredita-se que chegou no café que a gente conhece, como a gente conhece hoje, torrado, porque esqueceram a panela lá. Eu adoro isso, que legal E demais, aí cara. espilaram E o cheiro, fusionaram, talvez, né? Olha que legal, cara. Sim, e aí houve uma transformação, né? Porque o fruto, ele nada tem a ver com a semente do fruto verde, na sua forma orgânica, Sim. né? Ela não tem nada a ver com o torrado. O torrado tem cheiro, tem sabor. É forte, né? É diferente. Então foram os árabes nesse... Os árabes que dominaram E aí, a questão da torra. Eu imagino assim, e para entrar na Europa o café sempre teve dificuldade? Entrou em Amsterdã primeiro. Como é Curioso, que né? É. Escolhi Amsterdã. Pô, não é à toa, né, cara? É uma cidade progressista, né? Já tava... Justo, útil, agradável. Boa. Entrou primeiro no Jardim Botânico de Amsterdã, cara. Aí dali foi para a França e da França foi para o mundo. De uma forma muito rápida, assim, né? E para plantar café tem que ser tropical mesmo? Tem que ser país tropical? Tem o cinturão do café, né? Os 2 trópicos e a linha do Equador. Só produz café globalmente os países que estão nesse cinturão. Legal. E como é que o café chega no Brasil?
Isso aí também foi curioso, porque o café entrou pelo, chama do lado do Macapá ali, o primeiro paizinho ali é... Guiana Francesa? Guiana Francesa. Ah, é? Guiana Francesa. O Brasil já sabia da chegada do café no mundo. Uhum. A Guiana era uma de Portugal. Uma colônia. Colônia de Portugal. Ah, E aí eles designaram um coronel, sim. um membro das Forças Armadas para ir até a divisa, para ir à Guiana Francesa, Tá, isso. para entrar numa história de vir ver como é que tá a divisa e tal, para acessar um pé de café e roubar uns frutos, entendeu? Não acredito. Não roubar, né? Até porque Sim. ele conseguiu isso da Madame Orleans lá, da vida, da mulher do cara lá, que ele foi mesmo? conversar. Cara, essa história é meio doida, Ela hein? pegou uma mãozada e enfiou no bolso do paletó dele. Do coronel? Diz que ele seduziu ela. Tem né? amor aí, hein? É isso, eu ia te falar tem, isso, hein? tem. E tem golpe aí ele, também, Ele hein? chegou lá como um fidalgo, bem vestido, chapelão. Olha o golpe, tal. olha o golpe. Seduziu a madame e voltou com um bolso cheio de fruto, né? E aí traz para São Paulo? Onde é que começa aí? Ele entrou, cara, primeiro foi no Nordeste. Olha, Só que lá ele não deu muito certo, aí foi pro Rio. perfeito. Aí no Rio capengou, foi para São Paulo. São Paulo melhorou com relação a cultivo, Isso, a né? terra, né, Produtividade, o solo, o clima. São Paulo foi melhor, entrou pelo Pará. Uhum. E depois Minas Gerais entrou na jogada e daí dominou, né? Minas Gerais é o maior produtor de café? Se Minas fosse um país, seria o maior produtor do mundo, né? Que loucura, hein, cara? É. E a gente aproveita isso bem? Não, né? Uhum. De certa forma, É. porque o mineiro sempre tem um parente ou um amigo que produz café, né? É verdade. Tem isso. É. Meu tio planta café, meu avô, isso em outros estados não é comum, cara. Aqui se tropeça em filho de produtor de café, entendeu? E sempre reclamando, né? Sempre reclamando, mas é mas- difícil trabalhar com café, meu tio lá passa dificuldade. E o tal. que é mais, Tá cheio mais de dinheiro, né? impressionante é que essas pessoas que são das famílias do café, eu casei com uma filha de produtora de café, por exemplo, entendeu? Aham. Eles não entendem nada do café também. Eles produzem, mas não sabem nada, entendeu? Entendi. Produz meio industrial mesmo, assim, né? Produz de forma commodity, né? Commodity. E aí essa história do especial é justamente você pegar, além de melhorar o cultivo, selecionar os melhores grãos. Daí é outra história, né? Boa, vamos entrar nisso. O que é um café especial? Então, é um café que ele tem que ter atributos básicos ali, que resumidamente falando, corpo, doçura, acidez, equilíbrio. Tem que ser uma bebida completa, equilibrada, sem aspereza na bebida, sem amargor, aí tem que ser torrado da maneira correta. É um conjunto Isso. de fatores. Mas na íntegra tem que ser grãos no seu melhor estado possível que resulte em uma bebida de alta qualidade. Cara, eu tô vendo que Ele você é tá submetido a falando. uma análise A sensorial. uma análise? É. Você faz essa análise? Sim. É? Que aí numa pontuação de 0 a 100 ele tem que ter acima de 80. Tá. Não tem jeito, fico curioso. Como é que é essa análise? É um laboratório? Eu fico pensando assim. Sim, porque tem que Não ser é? tudo medido, né? Tá. Então todas Tem que ter as xícaras condições têm de que ter as pressão, mesmas, tal. a água tem que ser legal, tem que ser muito bem filtrada, a quantidade de café por xícara tem que ser idêntica, o café tem uma torra específica para ser provado de forma degustativa, né? Assim, para avaliar. E aí a pontuação vai vindo através desses atributos. Se ele tem doçura, qual que é o teor da doçura que ele tem, se a acidez que ele tem é boa ou ruim, porque tem a acidez acética que é ruim, que é do vinagre. Uhum. Mas as outras, que isso é legal de falar, as pessoas Isso. temem a acidez no café. No café? Só que o café tem acidez cítrica, que a maioria das frutas, né, de um gênero tem. Tem acidez málica, que é da maçã também, que é outra fruta, né? Tem láctea, tem fosfórica. E a acética é a única que é negativa, as outras são super desejáveis, né? Então a acidez por si só não é um problema, né? Nenhum, é Isso. ótima para a saúde. Mestre de torra, como é que surgiu isso aí? É porque se você produz aquele grão, ele está verde, né? Então você precisa transformá-lo em um alimento. Ali ele é um vegetal. Com a torra ele transforma-se em um alimento, que ele é moído e filtrado, né? Coado, aí as maneiras que se fazia, né? Mas você é um mestre de torra. O que significa isso? Então, isso significa quem tem a habilidade em pegar e criar um perfil de torra específico para cada café.
Porque não é a mesma torra para todo café? Não, aí que tá. Porque se você só torrar, todos os cafés vão ficar iguais. Se você pega e daí você muda a temperatura, você muda o tempo de cada fase da torra, você vai modulando ali tempo e temperatura, que são as duas coisas que estão ao nosso controle, né? Dentro de uma máquina que nos proporcione tal desenvoltura, né? Aí daí você vai controlando o tempo e a temperatura e vai chegando o café naquilo que você deseja. Quanto mais escuro ele ficar, mais encorpado ele vai ser. Tá. Quanto mais claro a torra, porque o malte também é assim, né, na cerveja. E o cacau também. Se você torrar demais, amarga. Vai ficando forte, caramelização, né? E menos ele traz mais complexidade. Aí a acidez aparece mais, a doçura vai aparecer legal também, o corpo fica moderado e outros atributos ganham espaço ali naquele enredo, né? Se o corpo fica alto demais, ele é muito mais denso e intenso que as outras notas, que os outros atributos, né? Aí ele ofusca. Legal. Por isso que se você tomar um café muito torrado, ele é muito forte e não traz mais nada. Se você tomar um café com torra média, torra clara e tal, ele já vai trazer vários atributos sensoriais, assim. Legal. Que atributos, por exemplo? Assim? Frutados, na linhas de amêndoas, caramelo, chocolate, floral. Isso não é um pecado, misturar isso tudo no café, não? Na verdade, isso é intrínseco, né? Você gosta disso? Assim como as uvas. Determinadas uvas vão trazer determinados atributos sensoriais. Tem uvas mais frutas vermelhas, tem outras uvas que trazem outros atributos amadeirados e tal. É a mesma relação. Que esses frutos eles começam uma reação de fermentação que até certo ponto é positiva e que vai trazendo novos sabores, né? Eu achei legal na sua fala que você disse assim, o café é o alimento. O café é um alimento? Inclusive da cesta básica, né? Vamos falar disso, porque a gente não encara muito assim. Isso é porque é tão comum pra gente, né? Que você vê o café como algo, é uma bebida, né? Mas é a segunda mais consumida do mundo, né? Depois da água, né? Então isso torna o fruto do café o mais desejado do mundo, pelo tamanho de consumo, né? Desse fruto. Então, eu acho que a gente precisa de criar essa relação e o café especial traz isso, né? Porque aí, se você experimentar, as torrefações trabalham com várias linhas de café. Então, se você for numa torrefação ou em uma cafeteria, você vai beber cafés diferentes. Um bem diferente do outro. Se você tomar um frutado e tomar um com perfil chocolate, eles são completamente diferentes. Aí você toma um floral, você já enlouquece. Você fala, isso aqui não tem nada, eu não tenho onde segurar aqui, porque eu não tenho referência. Não tem onde basear, referência. Isso mesmo. Por isso que o especial você tem que ir entrando devagar. E não vira a chave da noite pro dia. Tipo, eu vou tomar uma xícara aqui, pronto, bebida Gami. Não é assim. Muito bom, cara. Barista, o que é um barista? Porque a gente tem as particularidades do cultivo, né? Que se errar a mão, eu falei que a fermentação acontece assim que o fruto sai do pé. Isso. Se você não controla isso, ele azeda negativamente. Aí a torra não corrige e a extração fica complicada. Entendi. Se você tem um bom cultivo, faz tudo certo com aquela fruta, entrega ela para ser torrado, se a torra sair errado, o barista não corrige também. Melhora, mas não corrige. E se o barista erra a mão também, ele acaba com a vida da torrefação e do produtor, entendeu? Então ele é o cara, é o front ali, ele é o cara que mete o gol, entendeu? Se ele errar o pênalti, dá ruim para todo mundo, né? Cara, ele não pode errar, né? Não. Ele não tem justificativa para errar. Por isso que os baristas usam balança, e as pessoas ficam, para que usar balança? Que bobagem, né? Não. Tem que usar balança para repetir, para tirar o melhor proveito daquilo tudo que ele recebeu ali, né? Perfeito. A gente ouve falar muito de homem barista. Tem mulher barista também? Tem, muitos, tem muitos. Tem crescido, né? O café digamos assim, é democrático? É para mulher também, para homem? Ou é uma coisa muito de homens? Não. Já foi. Eu acho que assim, depende das frentes, né? Se você olhar para a produção, ela é majoritariamente masculina. Isso. Mas a minha sogra produz café, desde sempre. Então, assim, ela já fugia à regra. 40 anos atrás, Isso. Mas tem muitas mulheres assumindo ou mesmo tocando, às vezes herda da família e vai tocar, entendeu?
Porque a gente tem lembra aumentado. sempre os barões do café, sempre os homens, né? Então, tá, historicamente, sim, né? Lá, nesse produtor, geralmente Os homens, mas e produtores, depois? mas tem muitas mulheres também, mas é majoritariamente homem. Aí quando a gente chega nas cafeterias, já é bem diverso, né? Que é mais da cidade, é mais, né? Isso, mais urbano, né? Urbano e tal. E no entra- consumo, quem consome mais, homem ou mulher? Você sabe disso? Ou Cara, pela sua impressão, assim? eu acho que acaba que os homens consomem mais, né? É. E o tipo... Agora os homens casados consomem mais que os solteiros. Ah, essa é muito boa. Do nada eu tive que estudar isso um dia para Do fazer um nada, quiz não. para um cliente e tal. Aí ele falou, pô, pesquisa para mim coisas curiosas para a gente gravar e tal, não sei o que. Aí eu fui nos dados e tal e cheguei nisso, cara. Um estudo que apontou que os homens casados bebem mais cafés que os solteiros, assim. Aí eu falei, pô, o casado fica mais dentro de casa, né? Deve ser por isso. Eu preciso de mais energia, né? E tal, não sei, né, cara? Muito Eu sou bom casado, isso. pô, então eu consumo mais mesmo. Você eu tô lá comprova. em casa, eu tô tomando café. Aliás, você trouxe o seu café. Já ando. Você já. falou, não vou correr o risco de chegar lá e ter que tomar um café. Na verdade, eu sou tão apavorado para tomar café depois do almoço que eu já garanto, entendeu? Isso Eu é já muito vou legal. bebendo no carro. Olha só que coisa legal, Brasa. A gente foi gravar com o Flávio Renegado, músico. demais. Gravamos o nosso papo com Elias e tal. E aí, inclusive, foi de manhã, numa sexta-feira de carnaval. Cara, ele chegou aqui, a gente começou, ele falou, cara, eu preciso de um café, senão eu não vou funcionar direito. E a gente aqui, cara, eu nunca tinha servido um café, eu nunca vi um café aqui. Eu sei que a Cris, a nossa produtora, ela se virou e fez um café e trouxe para o cara para começar a entrevista. Olha que legal isso, cara. Senão não ia fluir tão bem. Cara, a gente Não depende... que o cara não quisesse, mas ia ter uns ele, delay, né? ele assumiu, assim, falou, olha, eu preciso de um café, gente, numa boa, porque senão não vai dar para a gente fazer a entrevista, assim, né? A performance melhora. É isso total. mesmo? Total, o sistema de alerta, né? Já é ativado muito rapidamente com café, né? Além de outros benefícios também, porque as pessoas enxergam o café muito, são os efeitos da cafeína somente. Não, tem minerais importantes, os óleos essenciais que são extraídos na bebida combatem radicais livres do corpo. Então, assim, agora mesmo... Cara, o café tem óleo essencial? Tem muito. Caramba, a gente fez um programa com o Laszlo aqui sobre óleos essenciais. E ele provou, assim, como que a gente aproveita mal os óleos essenciais para a nossa saúde. Se você for ver um café bem feito, por cima dele você vai enxergar uma gordurinha ali, assim. Eu já vi, Aquele é o óleo essencial do café. E para que ele serve? Combate os radicais livres do corpo, né? Então, é muito saudável. Que legal muito isso, bom. hein? Sim, sim. Cara, a gente conhece pouco de café, hein? É nada, né? Eu sou um otimista, incurável, né? Mas a realidade Porque quando eu fui ter acesso às informações sobre café, pois foi em 2009, cara. Eu já gostava muito de café, já bebia muito café. E daí, quando eu fui entendendo tudo que acontecia com o café, eu falei que eu fui enganado a vida inteira, entendeu? Aí, por isso que hoje eu não perco uma oportunidade para falar sobre café, porque eu quero que as pessoas tenham o mesmo clique que eu tive, entendeu? Porque é um trem... Eu não estou falando de algo que ninguém bebe ou que poucas pessoas bebem. Viu? 98% dos lares, cara, pelo IBGE, tem um membro da família que bebe café no Brasil. Sim. Todo lar tem uma garrafa de café. É unânime, né? Não é? Agora as pessoas não estão oferecendo tanto café assim. Eu tenho um vinho aqui, você aceita? Um uísque, um café. Você acha isso bom ou ruim? Porque às vezes péssimo. É péssimo, né? É péssimo. Cara, mas nem assim pra gente aprender a dar valor pro café? Não, a gente fica só enchendo o saco, Eu né? não sei, cara, porque está limitando também o consumo, né? Ah, tá. E isso é um problema. O café não pode ser elitizado, ele não pode ser algo... Boa. Entendeu? Sob o meu ponto de vista, né? Não, eu sou não. meio democratizador da parada, entendeu? Não Mas o café sempre foi muito democrático, né? Não Mas é porque podemos. essa nova onda do café, a galera fica muito no tecniquez, entendeu? Na pompa da parada, assim. E eu penso um pouco diferente. Olha que interessante, eu preciso te perguntar isso. Você está falando que café é uma bebida popular, né? E ao mesmo tempo você está falando que a gente precisa entender mais sobre o café. E aí eu tenho que te perguntar, não começa a ficar muito gourmet demais, não, esse papo assim? Então, são duas situações. Uma que eu acho que não deve ficar, mas ao mesmo tempo a bebida pede um cuidado. Você não O alimento pede um cuidado, né, cara? Exato, o alimento pede um cuidado. Você não prepara de qualquer forma. Por quê? Não é que isso é um crime contra o café, não é porque você não vai pegar
aquele perfil daquele determinado café que você comprou, entendeu? Então, ele não Isso. pode ser extraído de qualquer forma. Senão nem os benefícios daquele alimento, nós estamos falando de café, mas qualquer alimento a gente vai ter, né? Os benefícios acaba que meio que vai de toda forma, porque você está extraindo tudo que ele tem. Tudo bem. Mas quando você fala do perfil sensorial, precisa de um certo cuidado. Você precisa de ver o tamanho da moagem que você vai fazer, ou que você comprou, a quantidade que você coloca de água por café. Então, é uma solução química, né? Isso. De água e café. Porque qualquer coisa que você mudar, altera o resultado. Então, pus mais água, muda. Pus mais café, muda também. A moagem foi mais fina, vai mudar. A água que eu usei, entendeu? Cheia de cloro, vai afetar também. Então, acaba que precisa de um zelo, mas não precisa de sofisticar. É isso que eu penso, entendeu? Porque, pô, uma balança lero-lero é barato, a balança ruim é barato. Um café de alta qualidade, agora nós estamos vivendo um momento difícil, mas, pô, dá para acessar de vez em quando, entendeu? E se você for em uma cafeteria também é um bom custo-benefício, né? Isso é um negócio legal de falar. Um casal em uma cafeteria vai gastar R$100, entendeu? Comendo e bebendo. Um vinho custa isso. Não, R$100 você não sai de jeito nem um vinho dá isso. Nem um vinho dá isso. Então, né? por aí já dá para pensar um pouco, né? E é um ambiente agradável, você vai tomar cafés de alta qualidade, comer coisa legal. Né? Você pode dirigir depois, você não fica alterado, né? E é um ambiente de pausa, né, mental, assim, é bom. Cafeteria como é que fala? É ligado ao bem-estar, né, velho? É o bem-estar, isso. Vamos sair da cafeteria e vamos para o supermercado. Café de supermercado. E aí? Então, café de supermercado não tem frescor, né? Tá ali há muito tempo, até chegar ali ele já foi moído há muito tempo, torrado há muito tempo. E o café, ele precisa de ter frescor, que aí entra um pouco no que a gente estava falando, tipo assim, dos 2 pesos e 2 medidas. Tipo assim, café não pode ter frescura, mas também tem que democratizar. Entra sempre nesse conflito. Por quê? Porque ele, quanto mais fresco, melhor, entendeu? Porque ele já moído há muito tempo, ele já volatilizou, ele já não tem aquele aroma, aqueles atributos sensoriais que são bacanas, entendeu? Mas olha só, Brasa, tem a data de validade lá no café. Aquilo, então, não é isso que você está falando, aí que né? tá a safadeza, entendeu? Opa! Porque tinha que ter a data de torra, velho. Cara, da torra. Não é nem da fabricação, é da torra. É da torra, torrado Torrou. tal dia, porque isso é que importa. Torrado e moído, tal dia. Se só traz a data de validade, aí a gente agora está em março. Aí você olha um café que vale até setembro, sei lá. Você fala, pô, legal. É assim que todo mundo pensa. É isso. Legal, vale até setembro, Vou firmeza. comprar até Mês mais. que vem já acabou muito tempo, entendeu? Aí beleza. Só que, velho, um café que a validade vai até setembro, ele foi torrado e moído em setembro do ano passado. Um ano atrás. No mínimo 10 meses. Então a gente vai para novembro, entendeu? Novembro ele foi torrado e moído. Aí você compra em março. Ele já não é a mesma coisa mais. Cara, mesmo dentro da embalagem. ali. Tem oxigênio, velho. Isso. Bom você falar isso. E aí oxida, né? E a partir do momento que ele entra em contato com o oxigênio, que ele o grão do café torrado é uma cápsula, ali dentro está tudo preservado. A partir do momento que ele é rompido, ele começa a interagir com o ambiente. Já começa igual perfume, né? Perfeito. Rapidamente ele some, né? Vai sumindo. Aquela data de validade ali que está ali, o que é aquilo? Então, A Anvisa nem determina uma data de validade para o café, tecnicamente falando. Eu falo que o café é invencível, né? Ele só vai ficando sem graça, sem nada, mas ele não estraga. Mas você não vai morrer, vai passar bal. Não passa, mas aí todo mundo coloca lá 1 ano, 10 Isso. meses, aí as marcas especiais colocam 3 meses e tal, porque quer que as pessoas consumam o quanto antes e tal. A gente coloca 3 ou 4 meses, uma coisa assim. Mas ele não vence, entendeu? Aí as pessoas colocam uma data de validade porque é legal colocar, entendeu? Mas o que mais importa é a data que ele foi torrado e moído. Isso é o que vale. Então ele tinha que trazer data de torra e moagem. Torrado e moído em janeiro. Isso. Beleza, entendeu? Fevereiro. Agora, novembro de 24, nós estamos em março de 25, já não é legal, entendeu? O café especial, ele traz isso? Porque ele é moído na hora, né? E aí você pode escolher que perfil você quer beber, você prova, entendeu? Então, às vezes você não conhece nada, mas você vai gostar mais de um perfil chocolate do que um frutado, ou vice-versa, entendeu?
Então, o ideal é comprar o café torrado. É, né? o Na ideal, hora da que, torra. por exemplo, os países mais desenvolvidos, assim, como Estados Unidos, alguns da Europa, a maioria, você vai comprar café em torrefação. É. Você não vai comprar café em supermercado, entendeu? É igual você compra pão na padaria. Você vai comprar pão no supermercado? Ah, beleza, entendeu? Mas... Já é empacotado ali, ó. Aham. É diferente, entendeu? Eu uso um pouco essa analogia, assim, né? No interior a gente tem isso ainda em alguns lugares, né? Tem. Eu lembro que eu fui em São João del Rei, eu comprei um café Só torrado que, bicho, a lá. gente tem que falar que também a escala pede isso, né? Né? Todo mundo bebe café, então tem que ter um supermercado, senão também não adianta. Fez sucesso demais, né, cara? Você ficou refém de sucesso, né? Legal, olha aqui, ó. Tô querendo saber aqui, ó. Tradicional, forte ou extra forte? Qual que é tem diferenças aqui ou isso é mais marketing? É, tradicional, Forte e extra forte. o forte não existe, são Não, né? categorias. Isso. É superior, tradicional e extra forte, né? São categorias diferentes. Ah, então tá, vamos lá. Assim como você tira daquela seleção, daquelas sementes ali, as melhores, que vão ser os cafés especiais, as piores vão para outras categorias, os quebrados, os que têm defeito, outros tipos de Isso. defeito, como a semente pode apodrecer dentro do fruto também, né? Perfeito, claro. Aham. Tem semente que não... e o fruto é verde, a semente também. Ela vai trazer essa astringência do verde, né? Então, essas sementes que não são Ideais, melhores, né? As melhores, né? ideais, então eles vão indo para outras categorias. E aí chega a ser até o quebradiço dos, sabe, pedaço mesmo. Uhum. O pedaço também tá nessa esteira aí. Ele vai para alguma dessas categorias, né? Sim. E aí por isso que torram para mais, para trazer amargor com doçura, vai embora. Você entendeu? tenta compensar na torra, né? Na torra e no açúcar. No né? açúcar. Que- Café com açúcar. O que você acha disso? sim, eu acho que é melhor sem, mas aí depende do café, né? Ah, tá. Então, Explica se aí. você quiser um café onde que são os especiais, onde você vai ter, né, sabores diferentes, é melhor que você não adoce, porque senão você vai causar uma interferência. Você vai trazer um dulçor externo, algo que vai ofuscar tudo aquilo que o café trouxe, né? Agora, se ele é um café ruim, super torrado, a doçura é contraponto do amargor. Então, adoça para que que legal. você recue o amargor ali, entendeu? Foi o jeito que a gente foi criado, né? Isso. Com café ruim, muito doce. Muito doce. Isso mesmo. Tem uma lógica, né? A sabedoria popular, ela tem uma cara, lógica. e a gente vai entendendo as coisas empiricamente. Isso. A gente não sempre viveu com o conceito de que café frio é ruim. Café que já estava na garrafa há muito tempo, todo mundo, pô, café frio é ruim, a gente cresceu com isso. Cresceu com isso, Isso tem uma razão. Quando a gente está provando café tecnicamente, a gente prova quente, morno e frio. Tá. E frio é quando a gente quer ver se ele tem algum defeito. Que ele não vai surgir quando ele esfria, mas quando esfria, na modulação dos sabores, o defeito sobrepõe. Aí é a hora. Por isso o café ruim, o frio é ruim. Que a gente só tomou café com defeito, café ruim, porque os nossos melhores cafés sempre viveram intercâmbio por aí, né? Pra nunca mais voltar, né? Que loucura, cara, que loucura isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você já foi dono de fazenda de café? Você é dono? Não, eu sou produtor de café, mas não sou fazendeiro. Tá, explica isso aí. Existe uma modalidade que é no qual eu participo, que eu sou arrendatário. Eu arrendei uma terra num lugar específico, até muito alto, e lá eu pude produzir o café, e daí eu pago o dono da terra com um percentual do café que eu produzo. Boa. Consequentemente, eu não tenho que comprar a terra, entendeu? Isso. Eu exploro a terra no melhor sentido possível e pago com aquilo que eu produzo, com um percentual da minha produção. Por que você resolveu produzir o café? Então, cara, só faltava isso para mim, né? Tá. Para eu fechar o ciclo e poder... Não é me colocar como um especialista, não, mas é poder viver de tudo, assim, porque quando eu caí... Dominar o processo todo também, quando né? eu Conhecer caí o processo todo. no cultivo, eu vi que eu não sabia nada de café. E eu já estava no café há 10 anos. 10 anos. O que você descobriu no cultivo? É outra ciência, cara. É. Porque não tem nada a ver com a torre nem com a extração, entendeu?
É o São cuidado outras com a técnicas. fruta. Cuidado com o fruto ali, fazer com que ele se desenvolva no momento que ele está secando, porque a gente tira o café do pé de café e vai secá-lo, a gente desidrata ele. Isso. Ele sai com 60% de água. Para ele torrar, ele tem que estar entre 11% e 12%, nem mais nem menos. Tá. É uma ciência mesmo. Muito, muito legal. E aí a gente tem que ir secando ele ali num terreirão e tal, de forma com que ele vá desidratando, e quando ele chega em 11%, 12, 11, é a hora de interromper a seca. E aí ele vai para um outro lugar. Cara, isso é difícil, porque o clima, né, difícil, depende da umidade do se clima, chover, se chover. Porque você seca seu café de forma bem natural? Como é que é? É seco de forma natural. Natural? Sim. Caramba! É o fruto no tempo, né? Então você tem que calcular para não ser em época de chuva, né? Mas acaba que é. Não tem jeito, né? Atropela, acaba né? que chove nessa época. É loucura. Caramba, cara, dá trabalho demais você Dá demais. produzir. Aí depois eu falei, pô, por que eu fui entrar nessa? Mas vale a pena. Não, não sei, sabe, Brasa, tá me parecendo, agora então que você falou da produção, que talvez a gente deveria trabalhar com a ideia, ou incentivar a ideia da agricultura familiar, no caso do café. O que você acha Mas o café é disso? dominado pela agricultura familiar no Opa, Brasil. não sabia. 80% da produção no Brasil é agricultura familiar. 20% são os grandes produtores e os latifundiários, né, que são menores ainda, é a ponta da pirâmide ali. Sim. Mas a grande, que é muito daquele trem do avô, passou para o filho, dividiu para outros 4 filhos, então vai ficando todo mundo ali, cada um com seu pedacinho e tal. Geralmente é assim, cara. É. Que legal. Pelo menos isso, na cara. região que eu atuo, né? Qual que é a sua E outras região? que eu conheço. Eu planto na Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira. Chama São Gonçalo de Sapucaí. Mas assim, eu conheço bem a região, né? Porque eu gosto de ter outros cafés também e tal. O Tem o MST, Caparaó, que é muito legal, pequeno, de sitiantes, entendeu? Diferente do sul de Minas, que são fazendas. Fazendas Você vai maiores. pro Caparaó, são sítios, né? O bem MST está pequenos. nessa também de café? Tem? Tá fortemente. É. E tem um café legal? É uma boa referência para mim? Não, aí eles lidam na linha de cafés mais commodities, né? Mas Sim. com uma escala massa legal, assim. Aham. A qualidade desse café do MST. É boa, mas não chega nessa categoria que a gente atua dos especiais, porque é outro trato, Perfeito. assim, né? Aham. E eu acho que nem Nem o faria objetivo sentido para deles. eles. Isso, exatamente. Que é um movimento social, É, né? exato. Eles querem alimentar muita gente. E sem tanto agrotóxico, sem tanto, né? Exatamente. E que essa produção também sustente muitas famílias também. É importante. Esse é o para ponto. manter as pessoas no campo, esse inclusive. É o ponto. Legal isso, hein, cara? É. Então, cara, o café é muito democrático, hein? Tá aí para todo mundo, né? Sim, dá para várias, né? Tem os barões e tem a galera da família, bem mais simples. Tem muitos produtores de café que tem outro trabalho, cara. A maioria dos que eu conheço. É. O cara é produtor de café e trabalha na mercearia. O outro é Perfeito. produtor de café e trabalha no banco. Para Aí poder é que o cara complementar gosta a também e renda complementa, também, né? Aham. Porque às vezes produz pouco, né? Isso. Ah, tá. Aí não dá para se sustentar. Aham. O meu arrendamento, por exemplo, é pequeno, cara. Eu tenho 2 lavouras com 10 mil pés de cafés cada. É pouco. É pouco, né? É Aham. pequeno, 3 hectares é pouco, mas é num lugar muito alto, uma delas. Legal. Então eu quis, foi a primeira. Uhum. Eu falei, pô, aí eu quero, entendeu? Me ofereceram. Ah, você não quer arrendar aqui? É do irmão do meu amigo lá e é meu sócio lá. Sim. Então tem uma pessoa que é de lá, De lá. que toca comigo, né? Você falou mais alto, café é melhor no morro? Para cafés de alta qualidade, quanto mais alto, melhor. Por quê? Porque é mais frio, né? Tá. Tem menos incidência de calor, então aí o fruto amadurece bem lentamente. Cara, o café é muito complexo. Ele precisa da região tropical, mas tem que ter, não pode ser também Tem que ter altitude. Aí eu planto nesse lugar é 1.200, que é na mesma cidade que a minha sogra produz a 980. Sim, dá diferença? Dá uma diferença. Aí eu passo lá no dela, é um clima. Quando eu chego lá no meu, bicho, é mais frio mesmo, assim. Sim. Ventania danada. Aham. E aí, essas informações são importantes para a torra, né? São. A altitude do café, porque isso determina um pouco até da densidade do grão, né? Legal. Que muda o comportamento. Tá. E Na para o hora de barista torrar. também? Ou não? Os baristas vão preferir sempre cafés de altitude, né? Quanto mais alto, maior chance de ser cafés melhores, né? Sim. Aham. Não que as regiões mais baixas não produzam bons cafés. Sim, Mas a deve dar mais trabalho. recorrência em Aham. lugares mais altos é maior. Isso, legal. Você já teve cafeteria? Sim, tem, né? Você tem?
Eu qual que tive é? a primeira cafeteria to go do Brasil, Copo Café, que era na Savassi, uma pequenininha, copinho de papel, Isso. estilo Starbucks, assim. Eu lembro disso. Eu abri em Isso foi 2017. quando? 2017? É, Tá. eu trouxe esse modelo, deu muito certo. E agora? Então, aí eu vendi em 2023, mas esse modelo bombou, né? Abriram várias e tal, aí eu saí fora e agora eu tenho só a minha que funciona junto da torrefação, né? Que é o Café das Amoras, né? Aí lá tem a torrefação, escola e a cafeteria, né? Legal. Seu público é um público jovem também? É muito... Agora eu tenho Ou é mais estudado velho? isso, assim, é X e milênios a galera, É. a maioria. Que é a minha idade, tal, entre 30 e 50. Sei. É essa faixa que a gente pega mais, assim. Tá. Como é que a gente vai pegar os jovens? Ou eles Eles vão já ter que estão chegar na aos 30? pista, né? Já? Já estão. Mas eu acho que eles estão muito ali na Savassi, né? Nas cafeterias. Que tipo de café que eles gostam? Gosto mais de café gelado também, né? Mas tem gostam isso, de né? café de qualidade, né? Que eles já cresceram com uma informação melhor que a nossa, né? Eu acho que é o grande propulsor. É essa galera que está chegando agora. O Brasa, criança pode tomar café? Sim, É. sem problema nenhum. Porque teve tinha uma coisa assim, não pode tomar porque não, né, não vai dormir, vai ficar muito ligado. Não tem problema nenhum, cara. Problema nenhum. Não tem nenhum contraindicativo, sabe? Sim. Agora, explica pra gente, como é que eu devo tomar um café? No café da manhã, junto com pão? Só um parêntese aqui, sim. eles até colocaram o café na merenda escolar, porque mediram o índice de desempenho das crianças e melhorou bastante. Boa, hein? É. O negócio é a quantidade, né? De tudo na vida, né? Os meninos ficaram mais atentos e tal, teve uma relação. Legal. Consumir café junto com outro alimento, em jejum, como é que a gente faz assim? Não tem muito erro, assim. Né? Não. O lance é você não tomar café queimado. Tá. Grãos queimados, Sim. tipo extra forte. Porque aí ele já pode ter substâncias que não fazem bem à saúde. Que tipo de substância que vem nesse café? Cara, tem a acrilamida, né, que é uma substância que vem do excesso de caramelização. Tipo assim, pão tostado, quando ele fica Sim. casquinha preta, ali pode ter acrilamida. Churrasco, muito Churrasco queimado. Queimado, né? Tudo que é mais queimado, e o café também, pode ter essa substância. Boa dica. Tem estudos, né, que apontam isso assim. Uhum. E aí não quer dizer que tenha, mas pode ter. Pode ter, né? E se tiver, aí é uma... É cancerígeno, né? É bem nocivo, assim. Uhum. Café à noite. Para quem tem intolerância, é melhor evitar, né? Hum. Aí tomar até 3 horas da tarde, assim, Sei. para quem tem Você mais... toma café à noite? Eu tomo, não tem problema. Às vezes eu não tomo porque eu não estou aguentando mais. Como assim não estou aguentando mais? Tanto tomar o dia inteiro. Caramba, você é chamado para tomar café, para fazer uma curadoria? Como é que eu chamaria? Mas o lance principal, porque como eu trabalho com torra, eu tenho que provar os cafés, né? Uhum. A gente faz uma torra para cada café. Isso. Você não simplesmente faz, tem que fazer e provar. Para ver se bateu mesmo, né? Para ver se está tudo certo. Porque se eu torrar um café agora e eu repetir essa torra num dia mais chuvoso, o comportamento muda. Porque o café capta tudo que tem no ambiente, assim, né? Temperatura, umidade. Sim. O grão capta isso, então ele muda o comportamento. Uhum. Ele fica mais úmido, menos, assim. Então a forma de torrar muda muito conforme, né? Então sempre tem que estar torrando, provando. Então acaba que eu provo, tem que provar, né? Todo dia. Bastante. E aí, né, como é que você faz? Você bebe uma água entre uma prova e outra? Como é que você faz para... Não, eu bebo muita água normalmente, mas tomo muito café e só vai, porque são cafés bons, né? Então é fácil. Café com pão de queijo, café com queijo. É maravilhoso. Com queijo é demais, né? E café com doce, rola? Demais também. Café combina com qualquer coisa. Pipoca, bicho. Tem um negócio que combina com pipoca e café. Ah, não. Ué. Posso provar? Não, é bom demais. É? O sal neutraliza o amargo. Então, se você... A pipoca, além do eu não sei, cara, o que tem nela além do sal, logicamente, que dá essa neutralizada, porque o café, mesmo os cafés melhores, ele tem um amargor desejável, né? Assim como a IPA, cervejas IPA, são amargas são boas, né? Então, o café tem um amargor desejável e o sal atua bem nisso, assim.
Que legal, cara. Por isso que tem gente que gosta de café com coxinha, Isso, com salgado. pastel. Isso mesmo. Você me fez lembrar agora do Café Nice, né? Você falou do pastel. Sensacional. E eu já li a respeito que o Café Nice está com risco de fechar. Eu vi isso. Isso é Triste, né? muito triste. Mas teve o Pérola que fechou também, né? Lembro do Pérola. E eu vi um dia, até pela Rede Minas, assim, que eu não sabia dessa informação. E falei com outras pessoas do café também que não sabiam daqui, que o primeiro expresso do Brasil foi servido aqui em BH, no Café Pérola. Não sabia. Também não, cara. Mas eu vi isso na Rede Minas, que eu achei bem curioso, assim. E toquei pra frente. Até já fiz vídeo falando disso. Cara, se for, se não for, vamos falar. Agora ficou, né, cara? Agora já era. Boa. Cara, mas é uma pena o Café Nice, por exemplo. Né? No momento que a gente está trabalhando com a revitalização do centro, né, de tombar os prédios ali. Mas eles não acompanharam a onda, entendeu? Esse é o problema. Eles ficaram naquele molde de 60 anos atrás, entendeu? Não dá, né, cara? Não dá, cara. Tem que mudar, entendeu? As pessoas são mais exigentes hoje com café mesmo, viu? E o posicionamento também mudou, né? É diferente. Ali tem uma proposta sensacional, mas é igual a 40 anos atrás, entendeu? Isso. E isso, felizmente, para o café é difícil, cara. Tinha que ter modernizado, tinha que ter... agora cafés assim, assado, cafés diferentes. Tem o tradicional deles, mas tem outras opções, né? Porque ali perto mesmo vai encontrar outras opções, né? Na Savassi, no centro. E aí eles ficaram, eu acho, né? O meu ponto, assim, que eu penso. Eu acho que eles perderam nisso, assim. E era um ponto que eu achava muito engraçado, quando tinha toda a campanha política, né? Os políticos iam lá, né? Candidato a prefeito. Mesmo toda. Só que agora parou também, né? Olha como você tem razão, assim. Como que está tão parado no tempo. Os políticos não vão lá, os candidatos a prefeito de Belo Horizonte não vão mais lá no café. Ficou sem eixo, assim, né? Aí, hoje a gente falou disso, cafeteria é um lugar, você senta, confortável, música legal. Isso. Lá em pé no balcão. Nada contra, mas é diferente, né? Muda. Eu acho que precisava de ter tido uma flertada para o que está acontecendo agora, entendeu? Faz sentido. Por exemplo, o Café Palhares, né? Que é um restaurante, ele tem mudado, né? Sempre participando, por exemplo, de comida de boteco, curso, que aí força a mudar também. Mas eu acho que o ramo de comida não sofre tanto com essas mudanças, sabe? Sei. Um boteco ou um bar é antigo, é aquilo ali e tal, beleza, velho. Ele tem lá sua estufa. Agora o café é diferente, né? A bebida, a cerveja também, você está me falando agora, mudou, né? Também, quem não acompanhou, não é, cara? Mudou também. Então, eu acho que o café pede isso, assim, tem que acompanhar a tendência. Por falar em acompanhar, eu queria saber como é que começou a sua relação com o café. Pode tomar seu café aí para... Eu lembrei dele isso, né? Toma seu café, né? Porque precisamos, né? Afinal de contas, Renegado também precisou de café aqui. Como é que foi isso? Então, eu comecei o meu namoro com a minha atual esposa, assim... Não, mas eu quero saber antes. Menino, criança. Entendi. Depois chega não do especial, né? Não no especial. Café. Isso. Café desde sempre. Desde sempre. Minha mãe fazia muito chamate, assim, eu gostava, cara, e tal, mas depois que eu comecei a tomar café, ainda de pequeno, eu gostei mais, assim. Aí eu passei a tomar só café. Sua mãe implicou? Seus pais acharam? Não, mas era tipo assim, eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Eles não tomavam. Não tomavam. Eu tomava. A criança não toma café, né? Eu tomava. Aí eu tomo café a vida inteira praticamente, entendeu? Aí beleza. Aí quando eu comecei esse namoro, que aí entra outra chave, que eu virei a chave assim, eu falei, aí eu tomar café na casa dela, eu falava, pô, mas esse café é diferente e tal, bom, né, e tal, minha mãe produz esse café e tal, beleza. Um dia vamos lá conhecer e tal. Agradou a sogra? Não, cara, o eu namorado falava, que pô, seu pergunta café é bom demais. E não era para agradar a sogra, porque você achou era mesmo. diferente, cara. E olha que ela fazia nessa época só café commodity, mas era aquela história de um café sem mistura, né? Boa. Que depois eu fui entender isso. Mas só tinha esse benefício. Não trabalhava assim ainda os especiais e tal. E aí eu fazia eventos corporativos, cara. Eu estava atendendo a New Holland em São Paulo, na AgriShow, que é uma feira de agronegócio gigantesca. Em 2009, isso. E aí eles falaram, a diretoria pediu uma cafeteria estilo americano. Eles falaram assim,
ó, a gente quer uma cafeteria no nosso stand para atender não sei quem, tem que ser foda, beleza. Isso. Aí a gente levou o Rui, veterano do Calu aqui, que era uma cafeteria Calua, antiga. eu sei qual é. Aí eu, pô, tem uma cafeteria que vão conversar com ele. Aí a gente, pô, ele foi, levou as máquinas, levou tudo, tal, montou a estrutura e era no meu espaço. Então toda hora eu ia lá, eu já gostava de café. Perfeito. Aí eu ia lá, aí ele, não, ó, isso aqui é café especial, mas não pode pôr açúcar e tal. Eu, putz, cara, eu tomava café com açúcar. Aí eu tomava, melhor que nada, claro, né? Eu fui tomando. Aí eu falei, cara, minha sogra produz café, velho. Ele, mas como é que é o café? Eu falei, sei lá, bicho, ela só produz, entendeu? Ele, quando a gente voltar para BH, você leva uma amostra do café dela. E assim eu fiz. Falei, ó, conheci um cara lá no trabalho, aí me deu uma amostra, eu levei para ele. Aí ele, pô, o café dela é muito foda, cara, vocês têm que ir atrás das informações, e me deu os lugares. Falou, ó, procura a BSCA, que é a Associação dos Cafés Especiais, os lugares. Aí a gente foi atrás da informação, mas mais para contribuir com a fazenda. Sim. E eu ainda tinha outro trampo. Outro trampo. Aí eu fui me envolvendo com aquilo, eu falei, pô, esse negócio é legal demais. Aí fiz curso de barista, eu falei, pô, esse negócio é legal demais. Aí falei, agora eu quero aprender a torrar também. Aí fudeu, esse curso de barista você fez em BH ou você foi para São Paulo? Como é que... Eu acho que o primeiro, cara, que eu fiz na Academia do Café com o Bruno, né? E aí, que também é veterano. Sim. Aí o de torre, depois eu fui para São Paulo, lá no Coffee Lab, que é muito antigo também. Fui depois para Curitiba, no Luca Cafés também, que é bem antigo. Aí era a época da velha guarda de hoje, assim, que estava dando cursos e tal. Aí eu fui aprender. Depois eu montei uma escola, né? 2015 montei a escola. Mas aí foi essa trajetória. E aí depois, 2012, a gente montou a nossa marca. Legal. Aí eu chutei o balde e fui trabalhar com café. Perfeito. Continua a escola ou não? Sim. Você continua ainda até hoje com a escola? Total. Quem é que te procura? É homem, mulher, mais jovem, mais velho, herdeiros? Tem, porque assim, quando eu vou para a área de fazenda, aí são a sucessão familiar, que está vindo e tal. Quando eu estou dando curso de barista, é a galera mais nova. A galera que quer fazer intercâmbio, a galera que quer entrar no mercado de trabalho e tal. É um bom mercado de trabalho? Assim, não paga tão bem ainda. Ainda. Mas para trabalho tem é serviço. Bom. Tem demanda, trampo, né? Tem. Se ficar... Hoje a galera está fazendo muito freela, né? E como freelance é bom financeiramente. E você falou de ir para o exterior? Um barista... Porque tem muita demanda, cara. É bem reconhecido lá fora? Mas pensa... eu jogo futebol, de onde você é? Brasil. Pô, eu sou barista, de onde você é? Brasil. Porra, vem cá, cara, olha deve só, ser bom. Que safados, hein? Olha. Pelo menos uma vantagem, né? Claro, samba também, assim, o cara não sabe nem tocar direito. Toca pandeiro, de onde você é? Do Brasil. Você é foda. Chega em ritmo direito, mas, pô, boa, muito bom isso. Legal. Rola isso, cara. Mas aí, às vezes, eu fico pensando, pô, os cursos de café são caros, não só na minha escola, como qualquer outra. Porque são muito técnicos, demanda muito tempo e tal. E aí acaba que atinge só um determinado... nicho. Um nicho. E aí, às vezes, eu fico com vontade de ensinar a moçada mais... É isso que você está fazendo aqui, cara. Isso é muito interessante. Podcast, eu estava falando com você fora do ar, né? Sim. Pode ser uma forma de você chegar às pessoas. Eu entrei na internet para isso, né? Né? Eu não entrei na internet para vender café. Perfeito. Eu entrei na internet para seu Instagram, você dá dica para as pessoas. Eu gosto e de brinca, disso, né? Que isso é muito legal. Você tem uma linguagem massa, assim, né? Isso é muito legal. Por falar em brincar, atenção, atenção. Nós vamos agora reverenciar o Chacrinha. Eu vou buzinar, né? Vou tocar a buzina e você aproveita e buzina quem ou o que você quiser, tá bom? Combinado? Beleza. Vai daí, brasa. Manda brasa. Vou até olhar para cá. O sistema nosso, Belo Horizontino, mineiro, tem a obrigação de ter um reconhecimento como a capital mundial do café, porque nós somos a capital do maior estado produtor do mundo. E a gente tem pouca informação, tem pouco acesso, por mais que tenhamos áreas produtivas enormes e gigantescas, complexas, mas a gente não bebe café ruim, a gente não entende nada de café. Então, assim, eu como um mineiro autêntico, eu vou puxar aqui a bola para que, se liga, galera, né? À toa que eu abri só uma fala na rede social para falar disso, entendimento, sacudir o povo assim, falar, aprenda. Boa, vamos lá, gostei disso, isso é muito legal. Vamos sacudir o povo, começar sacudindo poder público. Poderia ajudar mais o café? Por exemplo, Prefeitura de Belo Horizonte. Poderia e deveria, né? É. Só que aí que tá, cara.
Um dia eu fui procurar uma pessoa do meio político do Estado, assim, Isso. fucei um Você pouco. tem que fazer isso, cara. E me falaram, ó, faz contato com ele que ele vai te receber. Não vou citar nomes e Tudo tal. bem. Tive lá. Aí sabe o que ele falou pra mim, cara? Depois que a gente conversou e eu chorando as pitangas, não pro meu negócio, mas para um cenário, obviamente, é o que eu penso. E aí ele falou pra mim, pô, mas a gente tem a impressão que vocês do café são muito bem resolvidos. Cara. Aí eu falei, porra, que Aquela sentido, visão ainda né? antiga, né? Do barão do café, das exato, famílias milionárias. Exatamente. Nossa, cara. Rei do gado, né, cara? Rei do gado, velho. Que horror. Que um é do café e o outro é do boi, né? É, isso mesmo. Os barões. Política café com leite. Isso exato. é antes da Revolução de Aí eu do golpe falei de assim, 30. pô, cara, a gente está sofrendo, entendeu? Porque o que acontece? A gente que atua com cafés de alta qualidade, a gente atua num nicho muito pequeno. 3% da população brasileira consome cafés de alta qualidade. E não é pelo preço. Às vezes eu estou em supermercados aí de grandes redes, você vê as pessoas com carrinho cheio, e café ruim. Cara com vinho caro, café ruim. Cerveja foda, café ruim. Você fala, não, tem uma coisa errada. É a informação, não é pelo preço, cara. isso não aí, é. entendi. De 3 podia pular para 10, entendeu? Já seria expressivo. Mas as pessoas não têm a informação. Esse é o problema. Legal, então vamos lá. Sacudimos agora o poder público. Vamos sacudir o empresariado. Como é que é? Poderia apoiar mais? Poderia... O que você pensa? Qual hotel você bebe café bom? Qual hotel? Nenhum. Nenhum, né? Nem 5 estrelas. Não, eu era diretor, presidente da Rádio Confidência. Não tinha café bom lá. Então. Nós conversamos aqui, ó. Rede Minas, não tem café bom. A Itatiaia não tem café bom. Não tem café bom, velho. Os jornalistas vão ficar tão loucos. E nem quando o café era barato era bom. Não. Então, não é a questão do preço, entendeu? É a questão da cultura, é a relação que ninguém entende, entendeu? Entendi. Ninguém sabe. O lance, café é bom, tem que ir para cafeteria. Não, é só você comprar um grão de qualidade, cara. Isso. Entender um pouquinho já muda o jogo, sacou? Agora vamos sacudir o consumidor. Vamos chamar na responsa. Tudo acontece por causa do consumidor. É verdade. Se ele soubesse cobrar a respeito, restaurante tem café bom? Não tem. O cara vai lá, entrada foda, porque eu gosto de comida boa, entendeu? Isso. Prato principal foda, sobremesa foda, café de cápsula. Pô, velho, entendeu? É. Você tá todo errado. Aí no final você manda a pessoa embora para casa com aquele amargor que é café ruim. Não complementou a experiência, cara. Mas o cliente também não exige, né? O cliente não exige e aí conhece, a gente enfrenta um outro problema, que os grandes cases do mercado de café chegam nos melhores restaurantes e falam, eu vou te dar tanto, você ter uma máquina minha aqui, pôr um uniforme aqui, minha marquinha aí no seu uniforme, tal, na sua doma, e segue o baile, entendeu? Então os caras precisam de grana também. Eu não vou julgar o chefe de cozinha que põe uma marca, né, por fatores comerciais, digamos assim, né? Condições comerciais favoráveis a ele, beleza. Mas então existe um lance predatório também no meio do caminho, sacou? E tudo porque, no final das contas, o consumidor não exige. Ele não entende. Ele não tem consciência disso, né? Isso que você está Tem falando, né? Que o seu trabalho agora é esse. Né? Assim como eu era também, pô. Isso. Não falei que eu descobri que eu tinha sido enganado a vida inteira? Você falou, exatamente. Exatamente isso. Por isso que eu fui para a internet. Aham. Entendeu? Para poder falar, eu não via ninguém falando disso na internet. Falei, tem algo errado, pô. Não fui para a internet porque eu quis. Aí eu quero aparecer na internet. Não quero ser influencer, né? Não, eu falava, pô, não tem ninguém falando disso, cara. E eu fico indignado, entendeu? Em 2015, eu convoquei todo mundo da cidade que trabalhava com café especial, 2015. Falei, vamos fazer um movimento na rua, galera. Vamos pôr. E a gente montou, na época, a Liga dos Baristas. A gente foi pra rua fazer café de graça pro povo. Eu lembro disso. Eu fazia o caleidoscópio, vocês foram lá. Exatamente, Então, assim, foi um movimento muito bom há 10 anos atrás. E aí agora a gente está tentando juntar de novo para fazer outro barulho, porque precisa disso. E aí eu não consigo ficar vendo as coisas acontecerem e não fazer nada. Eu tenho essa característica, eu quero lá fazer, entendeu? Aí eu falo, porra, vamos fazer. É sacudir, né? A gente mesmo. Sacudir a si próprio. Isso. Vamos continuar sacudindo. Agora um outro tema diferente. Eu queria saber de você a sua opinião sobre legalização da maconha, da cannabis. Qual que é a sua opinião? Eu queria ter um coffee shop aqui, né? Isso é ótimo. Pô, café bom e umas ervas bem legais, harmonizadas ali. Isso é Dá para harmonizar cannabis com café? Bicho, o maconheiro gosta de café, né? Sem dúvida. E o bebedor de café acaba que às vezes é maconheiro também. Quer dar uma relaxada.
Tá tudo junto ali, ó. Cara, É massa, o cara que fuma charuto também, então tem relação, né? A gente cresceu com a galera que gostava de cigarro tomar um cafezinho também. Isso não é à toa, cara. sim. Existe uma conexão aí, né? Aham. Mas eu acho que eu sou a favor demais, né? Porque eu acho que isso melhoraria muito aí as questões né, que a gente vive de violência por causa de um baseado, por causa de né, a pessoa que está ali comercializando e tal. E é uma coisa que já está provado, cara. Tá aí para todo mundo, sempre esteve, né? Uhum. Você vê, é consumido há milênios aí. Tanto a parte medicinal quanto recreativa, você acha As que... duas, As duas, né? medicinal é maravilhosa. Nossa, a Eu andei quantidade... tomando, cara. Não, Os muitas pessoas gotinhos. estão tomando. Infelizmente é muito caro, é muito burocrático. É difícil o né? acesso. Mas o resultado, cara. É maravilhoso. Com crianças, com idosos. É né? maravilhoso. É muito bom. Então eu sou total a favor, lógico. Uhum. Entendeu? A gente tem que parar com essas crenças aí, né, que limitam. Crenças limitantes. A planta da cannabis é a que mais retém carbono na natureza, cara. Então, se tivesse plantações de cannabis, igual tem de café, por exemplo, tanto que não ia ser bom para o meio ambiente, entendeu? E ela é filtrante também no solo, né? Uhum. Então, o que tem de ruim, ela puxa tudo ali. Então, E isso melhoraria para outras culturas. E você aproveita ela toda, né? Total. Outro dia estava até tijolo de maconha, né? De Roupa, resto de tênis, roupa, tudo, né? né? Tá É, legal. O Brasa, você acredita em Deus? sim, totalmente. Já brigou com ele? Talvez, né? Deve ter aborrecido ele aí por aí. Já ficou pé da vida, assim. Eu acho que é tipo assim, eu creio numa força maior que rege o universo. E aí isso é Deus, entendeu? Tipo assim. Mas existe uma energia, né? Sob o meu ponto de vista. E aí creio demais, assim, acho que tem relação. Pensando nessa energia, você diria que o café é divino? Totalmente. Qual que é a divindade dele? O que ele tem de divino? Cara, ele fez parte aí das decisões políticas mais importantes do mundo, né? Ele foi o prepulsor de grandes ideias, né? O iluminismo veio do café, sabe? Alguns partidos políticos dos Estados Unidos nasceram dentro de cafés, assim. Eu acho que foi muito importante para a arte, Sim. sabe? Para a música, de uma forma geral, assim, historicamente falando, né? Não, mas você falou uma coisa muito legal que eu não tinha pensado. Grandes decisões políticas passaram por um grandes movimentos cafezinho do mundo também, né? Essa coisa de vou te chamar para tomar um café. Sim. Vários contratos isso, assinados, decisões, ali. assim, você vê, né, reuniões, né, com café. Porque e não é à toa que o né, café está ali, né? Não. Como é que Mas eleva é um alimento nutracêutico, né, acima de tudo, né? Ele nutre o corpo, né? Tem minerais importantes, então não tem como ser ruim, não. Faz bem para o corpo. Para a economia, por exemplo, cidades que produzem café não tem miséria, cara. Porque todo mundo trabalha com café. Café não é uma cultura que você mete a máquina lá e resolve, não. Tem que ter sempre pessoas. Legal. Diferente da soja. Isso, que soja, é o agronegócio, né? A soja é um cara e uma máquina e ele faz tudo. Então, quer dizer, você gera um emprego com uma plantação gigantesca de soja. Uma plantação grande de café, não precisa ser gigantesca, não. Você vai dar trampo aí para 20 famílias, pelo menos. Uhum. Interessante esse raciocínio, hein? Uai. Economicamente... E aí, economicamente, é bom. Toda cidade que produz café não tem pobreza, pode olhar. Uhum. Aí tem um mercado que funciona, todo mundo tem seu dinheirinho, entendeu? Porque os tratos do café é o ano inteiro, não é só na colheita. As pessoas pensam, colhe uma vez por ano. Mas, cara, tem que adubar, tem que roçar, tem que capinar, tem que fazer tudo. Não, você falou do processo todo também, né? Exatamente. Fora então, que depois que ele emprego. sai da fazenda, ainda tem a torrefação, né, o barista e a venda no ponto. E aí o cara pega a família dele toda e põe para trabalhar com café numa determinada região. Gerou emprego para todo mundo, entendeu? E aí isso faz a economia ser muito melhor do que lugar que só mexe com gado. Leiteiro, uma pessoa tira o leite todo de 50 vacas. E outras culturas também, né? O café não gera muito emprego, velho. Eu fiquei pensando agora nas fazendas de café que se renovaram, né, as antigas, e viraram até lugar turístico, não é? Pousadas, né? E tinha um lance também, né, que as fazendas, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão por causa do café, né? Pouca gente sabe disso. Era para trabalhar no café. E aí depois que aboliu a escravidão,
né, depois da guerra lá, principalmente na Europa, divulgaram que e o Brasil ia ter muita oportunidade de trabalho e tal, e veio aquele tanto de imigrante para cá, e na verdade não tiveram nenhuma dessas condições favoráveis, se lascaram aqui. Então o café também tem essa parte, velho, que não é mole não. É cruel, né? Quando ele se une ao capitalismo, né? Ele é perverso também. Tem, né? de tudo. E aí tem a decadência também, muito, né? Quantas, né, famílias não decaíram? Teve a parte ruim, né? Desmatou demais também. Sim. Tem isso. Mas hoje é tudo legal. Todas as fazendas têm que ter uma área florestal preservada. Perfeito. Então, assim, veio melhorando isso. Né? O efeito predatório diminuiu. Assim. Isso é muito bom. Para uma fazenda ser certificada, ela tem que ter mata, tem que ter nascente preservada. Se já tivesse antes, tinha que preservar. É mesmo? É. Olha. Então tem um lado bom também. O café especial também leva em conta isso? É, porque as certificações são importantes para a venda, né? A certificação também tem essa questão ambiental? Tem. Olha que tem legal, que manter cara. 20% da sua produção, da sua área total, 20% tem que ser de mata preservada, né? Então isso é bom, né? Isso surgiu depois, né? Interessante. Por exemplo, a sua área tem isso? Tem que ter. Você tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Aí tem que ter as áreas de preservação, né? Muito bom isso. Mas eu sou super a favor. Eu acho que tem que ter, sim. Legal. Ô Braz, a gente está chegando no final e eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver um pouco, talvez, com o café, assim, por causa do público. A gente está numa sociedade que está envelhecendo cada vez mais, as pessoas estão vivendo mais. Você acha que a gente está preparado para isso? Eu acho que ainda essa discussão ainda não foi bem implementada, né? Eu acho que ainda tem muita água para rolar aí. Porque entra na própria aposentadoria das pessoas, né? Hoje as pessoas estão aposentando com uma grana que não paga nem o plano de saúde, isso, né, velho? Remédio e tal. Então eu acho que ainda não está preparado, né? Eu acho que ainda vai ter muito problema. Ou as pessoas não vão poder parar de trabalhar, né? O que é a realidade está sendo essa, né? Aposenta com um salário lá, mas tem que continuar fazendo Uber, sei lá. Isso, exatamente. Trabalhando com outras coisas, né? Muitas famílias dependem daquele salário do aposentado hoje, né? Eu acho que vai ser um caminho assim, viu, velho? Não vai ser muito próspero, não. Sem querer ser negativo. Não, tudo bem. É a sua opinião. Agora, o café é uma bebida amiga da pessoa idosa, né? Os idosos gostam de café. E não precisa de parar de beber café, a não ser que tenha problema de coração, alguma coisa assim, né? É específica. Mas fora isso, se for Para o café é bom, né? Que essa turma viva mais, porque eles gostam de café. Gostam mesmo. Consomem café, né? Porque bebeu a vida inteira, né? Não para, né? Se não tiver efeito colateral, bebe a vida inteira. Legal demais, muito bom. Para finalizar mesmo, qual que é o futuro do café? Agora pode-se dizer que é incerto, viu? Né? Muito incerto, difícil de prever. Porque com preço alto, a demanda, né, alta, o valor, a produtividade baixa, a gente não sabe como que o clima vai reagir daqui a 10 anos, cara, tende a piorar, né? Então, se tende a piorar, o cenário é bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Aí agora a gente nunca viveu, cara. Em 15 anos que eu estou no café, nunca vi isso, assim. Uma disparada dessa e tal. O café oscilava preço sempre, né? Porque ele é medido pela Bolsa de Valor e tal, mas nunca teve valores tão acentuados, né? E sem perspectiva de baixa e nem de estabilidade, né? Que é o mais preocupante. O que é pior, né? A tendência é continuar subindo. Né? Eu falo isso, cara, não é bom para ninguém. Que a mão de obra aumenta, o roubo aumenta, tudo. Né? Então, não tem... Desemprego, né, também. Você falou a quantidade de empregados que o café tem, né? Exato. Eu lembro do Getúlio, né, na época da queda da Bolsa de Nova York, para segurar, ele queimou café, né? Incinerou tudo, né? Porque a economia dependia muito do café. Né? E ainda depende, né, Brasa? Total. Não só a economia, mas a nossa cultura também. Legal. Ninguém vive sem café, né? Quem é acostumado a beber. Quero ir lá nas redes sociais, te conhecer, como é que a gente faz? Onde é que você está? Sim, pois é. A minha é @Felipe Brasa com 2 Es, né? Felipe com FE e o Café das Amoras. São as redes que eu
sempre estou por ali, né? Legal. Soltando as coisas. E você estava me falando que vocês estão procurando o dia do café, vocês querem fazer um movimento? Vai rolar 24 de maio, Tá. é o Dia Nacional do Café, que é quando inicia a colheita no Brasil, né? Então datou-se o Dia Nacional do Café nessa data. E vai dar num sábado. Então a gente está conspirando aí para fazer um evento na rua, fazer uma coisa bem legal, assim, para celebrar, né? Gostei. E cravar essa história de BH aí, ser a capital mundial do café. Mundial do Café. Boa, muito legal. Esse é o nosso objetivo. Conspiradores inconfidentes do café. Prazo, muito bom, Muito cara. obrigado, Muito foi legal, ótimo viu? papo, velho. Bom demais, muito bom. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo aqui com café, não, eu bebi água, tá? O café dele eu vou provar depois. Mas muito legal. Espero que os horizontes, né, estejam abertos aí. Esse é o nosso objetivo. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Confira o nosso Instagram, vai lá, o @papo com Elias, e o meu também, que é o @elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas, tá bom? Sunshine para você, e agora eu sobrei.